Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos praticamente na primavera, aí, né? O tempo já está se ajustando, o frio parece que ficou para trás, mas vamos ter ainda, nos próximos dias, segundo as autoridades na área meteorológica, vamos ter muita chuva, será ainda uma primavera de muita chuva e alguns dias de um pouquinho de frio e tal, diferente do que nós estamos acostumados aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Nossa Economia e Desenvolvimento começa com o espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, né, Vilmar, estamos recebendo o professor Salésio. Como sempre, né, Silvio, trazendo grandes novidades aí para nós e para os telespectadores. E com esse espaço dando repercussão em todo o Brasil. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a professora Ana Carolina Oliveira, um abraço, professora Ana Carolina Oliveira, que é lá de Curitiba, né? Curitiba, ela fez mandou uma mensagem para o professor Salésio dizendo assim: sou professora da cidade de Curitiba, no Paraná, claro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense. Casualmente foi aqui em Porto Alegre, né? Que ele foi Nós campeão. somos vice-campeões, tá bom. O Atlético Paranaense. O Grêmio nos classificou. Bom, sou professor na cidade de Curitiba e gostaria que o senhor explicasse como funciona o custo das mercadorias vendidas, respondendo às seguintes questões. Primeira, quando se calcula o custo das mercadorias vendidas? Quando se compra ou quando se vende? E aí, professor? É verdade. Uma boa interação. Ana, muito bem. Tá? Gostei da cidade, tá? Continue assim, uma grande professora, tá? Eu fiquei sabendo... universitária, né? Professora universitária, assim, fiquei sabendo que você usa dos vídeos para dialogar com os alunos, enfim, para ter uma fonte a mais para discutir os assuntos, ok? Principalmente os assuntos que envolvem a contabilidade. Isso é muito importante. Os nossos alunos precisam, né, ter mais de uma opinião e para que isso ele possa discutir e entender muito bem as coisas como funcionam. Você sabe que todo aluno de ciências contábeis precisa obrigatoriamente ler o regulamento do imposto de renda, ok? Por quê? O regulamento do imposto de renda é uma compilação de todas as leis que envolvem a contabilidade, que envolve o direito tributário e tudo aquilo que diz respeito como se apura resultado, como se apura custo, como se apura as despesas e tudo mais, está contido neste regulamento. Então, é um documento de leitura obrigatória a todos os profissionais e estudantes. Muito bem. Se você questiona o custo da mercadoria vendida, se vocês abrir o capítulo 5 do regulamento do imposto de renda, lá trata sobre, o capítulo 5º, trata sobre o lucro operacional dos agentes econômicos. E uma subseção, que é a seção 3, fala do custo de bens e serviços. E no artigo 301 diz o seguinte, que o custo das mercadorias... custo da mercadoria não é somente o valor que se paga pelo bem, não é somente o quanto nós pagamos pelo bem, mas também tem que ser agregado a este valor o de transporte e o seguro até o estabelecimento. Muito bem, mas os tributos que não forem recuperados, seja na aquisição ou na importação, então todos os tributos que eu não recuperar pela compra do bem e do serviço, eu tenho que agregar ao valor dele, não é isso? E os gastos do desembaraço aduaneiro. Então, esses 4 elementos eu tenho que agregar ao valor do bem. Então, quando se compra um bem, não quer dizer que o preço do bem é somente o valor da mercadoria, mas também transporte e seguro até o estabelecimento, os impostos que eu não recupero na aquisição ou importação e mais as despesas aduaneiras. Então, o conjunto desses bens é que forma o custo da mercadoria que eu vou revender. Ok? Tudo certo? A pergunta que você diz: quando se calcula o custo das mercadorias vendidas? Quando se compra ou quando se vende? Ora, veja só, na verdade nós não calculamos o custo, nós apuramos o custo, ok? Porque apura-se por agregar esses elementos todos na formação do bem.
e é o custo de aquisição. Então, quando você adquire um bem, o que é que você faz? Você agrega esses elementos, então este é o valor do meu bem, que é o custo de aquisição. Está lá no meu ativo. É um ativo porque eu posso transformar em dinheiro aquele bem que eu adquiri. Ok? Então, é custo de aquisição, é apurado, não é calculado, não se calcula. Calcular significa usar uma fórmula, aí eu calculo. No caso, eu estou apurando porque eu estou agregando, estou somando. O custo da mercadoria vendida significa o quê? Quando eu vendo aquela mercadoria que eu adquiri, por ele não ser mais um ativo, eu transfiro para despesas. Então, é custo da mercadoria que eu vendi. Então, eu vendi aquele custo, eu transfiro para a despesa, um demonstrativo econômico, tirando do meu ativo. Veja só, o custo e a receita, o custo da mercadoria vendida, que é uma despesa, e uma receita, esses dois elementos eles trabalham de forma concomitante. Eu vendo uma mercadoria, então eu tenho alguma coisa cuja origem foi a venda. Muito bem. Este crédito será receita quando não me gerar obrigações. E esse ativo passa a ser despesa quando eu não posso transformar em dinheiro. Vejam só, se você vendeu a mercadoria e entregou, este crédito passa a ser receita. Por quê? Eu não tenho mais obrigação. Eu cumpri com aquela obrigação de entregar a mercadoria, a receita. Concomitante a isso, eu tenho o custo da mercadoria que eu vendi. Por quê? Eu tirei do ativo e passei para despesa. Então, para ter receita, obrigatoriamente eu tenho que ter o custo desta receita. Professora Ana Carolina, a pergunta é extremamente pertinente, porque a gente vê aqui sim a importância que tem esta formação do custo. Agora, professor Saleja, a professora Ana Carolina tem uma outra pergunta também, não menos importante. Ela pergunta assim, o que é PEPS, o que é o EPS, tá? E o custo, o que eles têm a ver com o custo da mercadoria vendida? O custo médio, PEPS, o EPS, custo médio, o que tem a ver com o custo da mercadoria vendida? Muito bem. No mesmo regulamento do imposto de renda, como eu disse, esse regulamento trata de toda a matéria pertinente à contabilidade e a direitos tributários, diz o seguinte lá no seu artigo 305, que o estoque tem que ser apurado pelo custo de aquisição. Ou seja, custo de aquisição. Hoje eu compro uma mercadoria. Muito bem, vejam só, eu compro uma mercadoria e paguei por esta mercadoria R$10. Muito bem. Amanhã eu compro uma outra mercadoria, em termos de variação de dólar, essa mercadoria já não é mais R$10, passou a ser R$14. E no dia seguinte, eu fiz uma outra operação e aí eu paguei R$9, ou seja, deu uma queda substancial no dólar e essa mercadoria passou a valer 9. Então, veja, numa primeira compra, paguei 10. Numa segunda compra, paguei 14. Numa terceira compra, paguei 9. Ora, a lei diz que o custo é de aquisição. Vejam só, se eu na primeira compra eu comprei 10 unidades, na segunda compra mais 10 unidades, na terceira compra mais 10 unidades, então eu adquiri 30 unidades e por essas 30 unidades, segundo aqueles valores, o meu total de aquisição foram R$330. Muito bem. No dia posterior, no dia seguinte, você vendeu 15 unidades. Olha só. 15 unidades foi o que você vendeu. Você vendeu 10 unidades e depois mais 5. Aí pergunta, mas qual foram as mercadorias que eu entreguei para quem me comprou? A da primeira compra, da segunda compra ou da terceira compra? Então aí surgiu as ciências contábeis, e as ciências contábeis foi ratificada pelo direito tributário, que diz o seguinte: os profissionais da contabilidade podem usar 3 métodos para tirar essas mercadorias do ativo. Ou pelo PEPS, ok? Que na sigla em inglês significa o FIFO. O FIFO. First in, first out. Exatamente.
Muito bem. Que é primeira que entra, primeira que sai. Então, se vendeu 15 unidades, então eu tenho que entregar 10 da primeira compra, primeira que entra, primeira que sai, e 5 da segunda compra. Ok? Muito bem. Então, nesse caso, vamos que essas 15 unidades foram vendidas por R$250. Pelo PEPS, primeira que entra, primeira que sai, as 10 primeiras unidades eu paguei 10. Então, são R$100. A segunda unidade eu paguei 14. Então, as 5 unidades são R$70. Logo, o custo dessas mercadorias que eu entreguei para quem me comprou foi de 170. Por consequência, o meu lucro bruto foi de 250. Menos 170, 80. Muito bem. Usando o método UEPS, que é última que entra, primeira que sai, vejam só, 15 peças vendidas, R$250, eu tenho que entregar 10 primeiras peças. Vendi 15, tem que entregar 10. Da última compra. A última compra foi quanto? A 9. Logo, as 10 peças foram 90. E mais 5 da penúltima, que foram 14. Então, 10 vezes 9, 90. 5 vezes 14, 70. O custo das mercadorias que eu entreguei foi 160. Por consequência, 250 menos os 160, o meu lucro bruto passou 90. E, na terceira hipótese que a lei permite, é o custo médio. O custo médio que vem a ser o quê? 330 foi o total das compras, dividido por 30 unidades. Cada unidade vale, em média, R$11. Mas aí o senhor fez o cálculo considerando 10, 10 e 10. Isso. Se fosse número diferente, teria que fazer a divisão proporcional, a média proporcional. Proporcional. Média primeira ponderada. que entra, primeira que se... Enfim, sempre dentro desta lógica. Certo. E é importante as empresas terem sistemas que apuram isso, porque vejam só, se eu sou um gestor financeiro e quero pagar menos tributos, eu tenho que verificar junto à empresa qual é a melhor alternativa. E isso é importante. Então, na legislação e na metodologia, nos procedimentos contábeis, não é só custo médio. O Brasil usou como método o custo médio, tudo é médio, mas afinal de contas, se para a empresa o melhor é o EPS, usa-se o EPS. Se for o PEPS, usa-se o PEPS. É por isso do quanto é importante ter essas informações. Então, verifica. Aí eu apuro o meu lucro bruto e, através desse lucro bruto, é que eu vou estabelecer, fazer todas as minhas análises econômicas para sugerir ao meu gestor uma melhor administração. Ok? Então, quando ela diz o seguinte, o que o PEPS, o EPS e o custo médio tem a ver com o custo da mercadoria vendida, tem a ver o resultado bruto dos bens. Se eu tenho uma boa administração, um bom sistema que me apure esses 3 elementos, eu posso sugerir à empresa qual é o método que eu vou usar. E como a lei diz, o método que você for usar, você coloca em nota explicativa. Qual o método que você usou para orientar a sociedade nesse sentido? Ana, outra coisa é como eu te digo, custo da mercadoria vendida, na verdade não, custo da mercadoria vendida é o valor do bem que eu vendi. Né? Na verdade, é custo da mercadoria vendida e entregue. Porque enquanto eu não entregar o bem, eu não posso transferir aquele ativo para despesa. Eu só vou tirar do ativo e passar para despesa no momento em que o bem for entregue. Então, quando se diz custo da mercadoria vendida, quer dizer o seguinte, custo da mercadoria vendida que foi entregue, porque se não foi entregue, continua no ativo. E quando você diz calcular o custo, significa dizer o quê? O que é o custo da mercadoria vendida? É o valor do bem que eu entreguei. Então, veja, eu posso entregar bens que eu tinha, eu posso entregar bens que eu comprei durante o exercício, durante o período, e disso tudo me sobra alguma coisa. Então, o que eu tinha mais o que eu adquiri menos o que sobrou é igual ao custo da mercadoria vendida. Quando é que eu uso o termo calcular?
é quando eu uso a fórmula para apurar algum elemento dela. Vejam só, você, na demonstração econômica ou na demonstração financeira, você não tem a informação quanto é que eu comprei de mercadoria. Você tem o estoque, que é o que sobrou, e você tem o custo. Para você saber quanto comprou, aí você usa a fórmula, então aí você calcula. Ok, Ana? Beleza, então acho que está bem esclarecido. Nossa, né? aula magna, né? Então tá, obrigado, Salésio. Esse espaço conversando sobre contabilidade. Olá, sabedoria é quando você decide se doar sem esperar o retorno. O universo, nesse caso, como em outros, se encarregará de te premiar e de maneira abundante. Lá em Provérbios está escrito que tudo que quiserdes que os homens te façam, fazei-o assim também a eles. Essa é a lei e os profetas, sentencia. No geral, queremos antes ser felizes, ao invés de buscar fazer o outro feliz em primeiro. Experimente alterar essa equação, faça tudo pelos outros e você será alvo de todas as maravilhas que o universo dispõe para te abençoar. Decida ser o provedor de tudo que é bom e receberás tudo de bom em dobro, em triplo, de maneira generosa, e a tua vida jamais será a mesma. Mãos à obra e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje eu trago uma importante decisão na área do direito do consumidor. A 4ª Turma Recursal Civil do Rio Grande do Sul condenou a Uber a pagar indenização à passageira que esqueceu celulares e maquiagem dentro do carro. O caso aconteceu em Porto Alegre. Vamos ao caso. A autora da ação afirmou que utilizou o aplicativo Uber para uma corrida e que esqueceu 2 aparelhos celulares e um pó facial no veículo. Após, contatou o motorista, que confirmou que a localização dos objetos. No entanto, 29 dias após o ocorrido, ela ainda não havia recebido seus pertences. Disse que comunicou pessoalmente à empresa Uber em sua loja física, mas esta se negou a fornecer um número de protocolo. Na Justiça, ingressou com um pedido de ressarcimento dos danos materiais, além de uma indenização por danos morais. A empresa alegou ausência de provas e inexistência do dever de indenizar. Afirmou que não tem responsabilidade sobre os bens perdidos, que são de responsabilidade da autora. No 3º Juizado Especial Cível de Porto Alegre, o pedido foi julgado, parcialmente procedente, sendo a Uber condenada a pagar a indenização por danos materiais. Ambas as partes recorreram da sentença. A decisão na sentença, a relatora do recurso foi a juíza de direito Gisele Anne Vieira de Azambuja, que destacou que, embora a empresa alegue não ter qualquer responsabilidade por não ser empregadora do motorista, nem a proprietária do veículo, aufere lucro com o serviço. Além disso, o motorista atua como seu preposto, tendo a consumidora contratado o serviço pela plataforma da Uber. Assim, pela teoria da aparência, responde por eventuais prejuízos causados ao consumidor, quando da utilização desta plataforma. A magistrada destaca também que é incontroverso que os objetos foram esquecidos no interior do carro, pois a própria Uber solicitou os dados da autora para proceder à devolução dos pertences.
Portanto, diante da ausência da devolução, a demandante, que é a consumidora, correta a condenação da ré na restituição dos valores dos produtos. Quanto ao dano moral, a juíza confirmou a sentença referente ao pedido pelos danos morais, julgado improcedente. E o pedido, segundo ela, é do entendimento das turmas recursais que o mero descumprimento contratual, em regra, não configura lesão aos atributos da personalidade do consumidor, não há prova de que tenha ocorrido lesão à dignidade da pessoa humana, violação de direitos da personalidade e ou repercussão do fato no meio social capaz de causar situação constrangedora ou vexatória a dar suporte a uma pretensão de reparação postulada pela autora. Assim, ficou mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tão somente para a restituição dos danos materiais. Este é um caso corriqueiro, muito comum de acontecer, pois ambos, nós, consumidores, estamos aptos e adeptos a utilizar essa plataforma da Uber, esses programas, esses carros de aplicativo. Então, fica o alerta, fica a dica que há sim a possibilidade de restituição e um pedido de indenização. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento para Porto Alegre, a região metropolitana e também para o litoral norte do estado. Obrigado pela audiência. Outro dia, uma semana aqui, uma terça-feira passada, encontrei um amigo meu aqui no Zafari e está morando lá no litoral, está morando em Capão Novo e ele assiste lá o programa toda semana. Muito obrigado pela audiência, que é grande em Capão Novo, porque sabias, Valdir, nosso convidado hoje, Valdir, e Vilmar também, que Capão da Canoa, Capão Novo, foi o primeiro experimento da NET aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Foi lá que começou tudo, né? Então lá realmente todas as casas, todos os apartamentos têm NET desde esse tempo lá, começo. Foi o piloto, né? Foi o plano piloto da NET aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu vou falar sobre uma outra empresa importante que é a IES Manutenção Predial, que executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contrato e contato. Faça o contato e faça o contrato de manutenção global. A IES Manutenção Predial, telefone 3276-3945. Nardon Inácio Auditores e Consultores, Sindareia Construindo o Rio Grande Forte e Cooperpua Crédito Cooperativo para Municipários, sede própria da Alberto Bins 325, nono andar, telefone 3284-2600. Um grande abraço para o Túlio, aí, presidente da Cooperpua, que depois de um tempo aí está retornando conosco aí a partir da semana que vem. Estamos recebendo o Valdir Benquese, grande administrador, um cara que mexe em carro também, como tu, né, Tio? Ele gosta também dessas coisas assim, meio excêntricas, viu? Esses hobbies assim, caros, né, ricos. Não, aí é outro nível, outro nível, né? O Valdir Valdir, obrigado pela tua presença aqui, pela primeira vez no nosso Economia e Desenvolvimento, é uma grande honra. A honra é toda minha. Obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. Dois amigos aí. Deixa eu até te falar da questão da NET, muito rapidamente. Tá? Claro. A NET foi meu cliente, né? Por isso eu sei dessa questão que Capão da Canoa foi o embrião, né? Numa época onde a NET, no Brasil, ela tinha 3 sócios, que é a Rede Globo, a RBS era sócio nacional e a Multicanal, que foi a empresa que detinha os cabos. Tá? E por questões logísticas, estratégicas, aí, então definiram que Capão Novo seria o piloto. E é uma coisa interessante, porque Capão Novo, Capão Novo é uma praia meio isolada, né? Realmente é uma coisa, parece digamos assim, uma série de moradias isoladas, né? Um conjunto habitacional todo lá, né? Isso. Quer dizer, e era fácil de... porque é uma praia planejada, né? É uma praia muito planejada. Exatamente. E depois tem uma coisa, né? É uma praia que as pessoas iam... Eu frequentava muito quando meus filhos eram pequenos, então também as crianças começaram ali, né, a ter esse contato com a NET. É uma coisa interessante do ponto de vista pedagógico, né, que eles fizeram. Mas, Valdir, o nosso assunto, claro, tem vários assuntos, mas um deles aqui importante é que nós sabemos, a tua opinião também, eu, Vilmar, aqui, sobre a necessidade da reforma do Estado. O Estado aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, principalmente aqui, tivemos 2 governos do PT e o universo cobra, essa duplicata, ele cobra, não adianta. Então, estamos numa situação de penúria financeira
que não tem saída se não houver uma reforma do Estado. E essa reforma começa com mudança até nos planos de carreira do funcionalismo, né, Valdir? Na realidade, o que ocorre é o seguinte, o peso da folha em qualquer nível hoje, né, esfera pública, funcionalismo público, ele está fazendo com que os estados, como todo, isso também acontece na União, acontece nos municípios, tenham muita dificuldade da prestação de serviço público. Né? Eu até costumo dizer, assim, de forma sem o compromisso técnico, né, que é um caso de apropriação indébita. Por quê? Porque o Estado recolhe os recursos, né, por intermédio dos impostos, para a prestação de serviço público. O Estado não está conseguindo prestar esse serviço público de forma adequada e qualificada. Por quê? Por causa do peso da folha. O governador, né, Eduardo Leite, divulgou agora aí no lançamento, digamos assim, desse projeto, né, de reforma do plano de carreira do funcionalismo público estadual, que 82%, tá, da despesa empenhada é uma despesa com folha, né? Então, folha e previdência. Ou seja, é absolutamente insustentável. Não há como crescer, não há como desenvolver. Nós temos aqui custos acessórios, principalmente do ponto de vista das empresas, altíssimos por conta justamente da falta do investimento público. Por quê? Porque o Estado se concentra quase que exclusivamente nesse momento para poder dar conta da folha. Né? E mesmo assim, paga com atraso, né? E de forma parcelada. Então, tem custos, por exemplo, que estão gerando uma debandada de empresas do Estado do Rio Grande do Sul para outros estados, eventualmente até para outros países, tipo, como o custo logístico, um dos mais altos do Brasil, chega a 22% do PIB. Então, o que significa isso? Se todos nós formos pensar, existem empresas que nós conhecíamos há algum tempo que saíram, né? A Zaleia, a Grandene, o caso mais emblemático, Gerdau. As empresas não estão conseguindo se manter. E os grandes talentos também estão indo embora, né? Também, há uma fuga de talentos, né? Porque como não há oportunidades qualificadas, tá? Por exemplo, uma das coisas que o Estado está muito atrasado, a questão da inovação, tá? Então, pega um estado como o estado de Santa Catarina, aqui ao lado, tá? O estado que está hoje com um processo, digamos assim, com envolvimento de todos os entes públicos, privados, universidades, no sentido da inovação e do futuro, nós estamos super atrasados. Nós estamos falando de automóveis. Na semana passada, a Nissan lançou o seu primeiro carro 100% elétrico vindo para o Brasil, lá em Florianópolis. Por quê? Porque existe esse ambiente já de inovação, né? E nós estamos muito atrasados. Se tu falasse isso há 30 anos, né, mas como Florianópolis, o Rio Grande do Sul era melhor. Era nós tínhamos muito mais atrativos, né? Nós éramos um estado muito mais desenvolvido e tinha um polo de atração que funcionava aqui no Rio Grande do Sul. Agora perdemos isso. O que acontece, né? Assim, a folha no estado, com todos os acessórios, penduricários, etc., chega a 30 bilhões por ano. Isso é impagável. A sociedade o orçamento do Estado para o ano que vem é 44 bilhões. Para você ver uma coisa. O que chama atenção nesses números, Valdir, voltando um pouquinho à questão de Florianópolis, Rio Grande do Sul, há 30 anos atrás, como o Silvio Lopes colocou, a gente até, de forma assim, meio depreciativa, se referia a Santa Catarina, né? Que era o nosso área de lazer, né? Exatamente. A gente ia para lá, nas praias e tal, mas era uma situação assim que a gente não considerava, tá? Bem feito para nós, que ficamos para trás. Agora, claro, tem viés político nisso aí, que não é o foco do nosso tema de hoje. Agora sim, Valdir, falaste num número aí extremamente significativo, 82% da arrecadação vai para a folha de pagamento. Nós não queremos aqui, de forma alguma, crucificar o funcionário público, de forma alguma. Nós respeitamos todos os servidores da esfera pública. Aliás, foi muito colocar isso, porque quando nós falamos isso, nós estamos defendendo o funcionário público. Que pior do que receber em parcelas é não ter dinheiro para receber. Ter dinheiro para receber, como já houve na história do próprio Rio Grande do Sul aí, na década de 50, enfim. Agora sim, Valdir, desses 82%, hoje me chamou a atenção um número que diz o seguinte: a folha de inativos, pensionistas, aposentados, etc., é superior à folha de ativos. Isso confere. Eu não me lembro se é 1,36, seria 36% a mais, uma coisa assim. Hoje é grosso modo 60-40, mas 63, então 1,63. Pode ser. Agora a pergunta que porque ela cresce, o inativo cresce todo dia. Cresce todo dia, claro, porque cada vez mais as pessoas ou se aposentam e ficam também os pensionistas, os filhos, as filhas solteiras, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que
tem muito por aí também que não é bem assim, que não são solteiras, enfim. Mas a minha pergunta é assim, nesses 82% que absorve a folha de pagamento com todos os seus encargos dos tributos, estão os inativos também? Sim, estão os inativos, tá? Sim, estão os Então, inativos. realmente, a coisa está ficando... E esse número vem crescendo, dia a dia, com muito sucesso. Olha, né? existem categorias, né, como a categoria da segurança pública, que é 70-30. Tá? Então, tal é o desequilíbrio, quer dizer, é um processo absolutamente sustentável. Essa semana eu conversava com o delegado Fernando, né, e demonstrava para ele o seguinte, nós precisamos ter aqui o aparecimento, o surgimento de uma entidade privada do terceiro setor, o Instituto Floresta, para conseguir dar conta de aparelhamento das polícias, com viaturas, coletes à prova de balas, armamentos, porque o Estado está concentrado 100% na manutenção da folha. Cabe salientar o seguinte, o salário do funcionalismo público estadual ele está congelado desde 2015. E é por isso que vem o plano de carreira, porque mesmo assim ele vem crescendo por causa do que se chama do crescimento vegetativo. São vantagens por tempo de serviço, questões relacionadas com benefícios para aposentadoria por funções gratificadas, que fazem com que a folha naturalmente ela cresça, sem que haja, digamos assim, um aumento ou repasse inflacionário. Né? E é isso que o governador está tentando além disso, resolver. tem o repasse inflacionário, que é obrigatório também, né? Que é obrigatório. Quer dizer, o Estado não tem... Ele tem a receita cada vez menor, está reduzindo a receita, a despesa está subindo, e mesmo assim ele tem que repassar a inflação que não foi anexada na receita dele, mas na despesa. Esse é o problema. E aí acontece uma situação que é o seguinte, né, que é o outro lado dessa moeda, quer dizer, a gente se concentra em pagar funcionar a folha, tá? Deixamos de investir em tudo que é necessário. Sim, questões porque sobra só 16%, saúde, na verdade. Sobra né? do recurso 18%, empenhados. 18% só. Isso, do Para recurso reinvestimentos. empenhados. E aí começa a ver, então, essa fuga, né, de empresas e de talentos, o que compromete a receita. A gente vem de um período de grave crise, porque isso também tem um impacto muito forte da redução da receita. Claro. Né? O que o Estado, o que o governador está pregando? Né? Eu aqui não estou defendendo o governador, não estou defendendo a iniciativa nós do governador. Defendendo o Nosso Estado. O Estado. O Exatamente. governo passa, o Estado continua, né? Exatamente. Então, o que ele diz? Assim, nós precisamos, para a manutenção das empresas, ter projetos de estímulo e de incentivo ao empresariamento no Estado do Rio Grande do Sul. Não estamos conseguindo fazer isso. Isso gera o quê? Cada vez mais uma redução da receita com aumento de despesa. Então, o desequilíbrio só cresce. É uma espiral suicida, porque, vê bem, isso que o Valdir Bianchessi Júnior coloca, que é a questão de incentivos, seria incentivos na ordem tributária. Automaticamente diminui a receita, compromete mais de 82% naturalmente. Agora, na expectativa de crescer uma receita Mais futura. adiante, Claro. no médio prazo, não vai ser nem em curto prazo. E mais um detalhe, né, Valdir? Não é só isso, a questão também de investimentos em energia, em rodovias, né? Infraestrutura como um todo, né? Infraestrutura completa. Como é que vai atrair uma empresa, um investidor, para um Estado que não pode nem dar incentivo e nem oferece a infraestrutura necessária? É uma espiral suicida de fato, né? E nós temos um outro aspecto aí que é muito crítico, que é a questão da educação. A falta de um investimento em qualificação da educação está fazendo com que o Estado, dentro de um parâmetro que é o IDEB, né, que compara a educação nos estados, nós estamos perdendo, já fomos o primeiro, já fomos o segundo, hoje estamos acho que em 12º ou 13º em termos de qualidade da educação. Né? Se trouxer para o município de Porto Alegre, isso é muito pior. O professor municipal de Porto Alegre é o mais bem pago dentre as capitais do Brasil. E está em penúltimo lugar em termos de qualidade da educação. Pois é verdade. Bom, aqui nós teríamos muitas coisas para tratar. Vamos combinar com esse rapaz aqui para ele vir para o programa, né? Porque pelo menos uma vez por mês nós fazer esse debate, porque o objetivo do programa é justamente isso, esclarecer as pessoas. Aqui temos só gente da categoria, professor Saul, né? Temos aqui o Luiz Braz, temos aqui o Michel Soares, né? Quer dizer, uma série de profissionais, o José Henrique, uma série de profissionais que conhecem as coisas para eles passarem essas verdades, né? Porque normalmente as pessoas ou não têm acesso a isso, ou têm acesso a inverdades, né? Porque quem mais trabalha para confundir as pessoas, exatamente são aqueles que não querem a mudança que o Estado precisa. Não é questão de escolha, não é a única alternativa. O Estado precisa se reformar lá, em termos nacionais e também em termos
regionais e locais. Todo o Estado, o setor público brasileiro está falido e é preciso que nós pensemos no futuro, né? E a nossa opinião aqui é isenta. É como eu digo assim, eu sempre digo assim, onde eu trabalho, nós trabalhamos, nós somos independentes. Nós podemos até ser taxados de parciais ou imparciais, mas não somos. Somos independentes, temos opinião própria. Valdir, muito obrigado pela tua presença. Veja se tem tempo aí para se incorporar aqui no programa, né? Com o maior Porque prazer. eu acho importante trazer profissionais da categoria tua para somar aqui com os nossos demais comentaristas, debatedores, que são da primeira linha do Rio Grande do Sul. Então, obrigado pela tua presença aqui e até um novo encontro contigo. Muito obrigado. Rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Tem um assunto que está gerando bastante discussão e polêmica, principalmente nas assembleias de condomínios, são as locações por temporada, né? Oriunda desses sites Airbnb, que é o mais famoso, mas tem no Trivago, Booking, TripAdvisor. Essas locações por temporadas, elas são basicamente a mesma modalidade que os hotéis utilizam, né? Então, proprietários de unidades residenciais com apartamentos mobiliados ou semi-mobiliados cadastram as suas unidades nesses sites para disponibilizá-los, então, às locações por temporadas curtas, geralmente. Diárias, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana no máximo. E esse assunto tem gerado bastante polêmica, principalmente porque a alegação do condomínio é de que essa modalidade de locação, pelo fato de ser muito pequena, há uma grande rotatividade de pessoas dentro dos condomínios e isso compromete flagrantemente o controle da segurança interna, né? Pensa que essas pessoas têm acesso às chaves para entrar nos condomínios, têm acesso ao controle remoto dos portões para ingressar com os seus veículos e isso tem gerado bastante discussão e bastante dúvida, né? Por outro lado, os proprietários que colocam os imóveis à disposição nessa modalidade de locação por temporada, alegam justamente que pelo direito à propriedade eles podem, sim, fazer isso. E aí, um caso, curiosamente, no Rio Grande do Sul, que está indo hoje, né? A gente está gravando esse programa hoje, dia 10 de outubro, e casualmente hoje o STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai julgar um caso que o juízo de origem é aqui do Rio Grande do Sul e é aqui de Porto Alegre, o condomínio inclusive, em que houve uma discussão entre proprietários e a administração do condomínio, né? A administração do condomínio querendo proibir a locação por temporada, em virtude de que as unidades são para finalidades exclusivamente residenciais e já há casos em que a Justiça entendeu que essa modalidade ela tem uma finalidade mercantil, né? A locação por temporada é para ganhar dinheiro com aquele imóvel. E isso num condomínio que a finalidade é exclusivamente residencial, teoricamente isso não poderia. Bom, mas o que isso difere então de um aluguel comum, né? Lá da lei do inquilinato? Difere porque a lei do inquilinato há um caráter contratual de perenidade, né? A gente sabe qual é a família que vai habitar, a gente sabe que dificilmente os contratos de aluguel duram menos do que 1 ano, né? Porque nem é vantajoso isso para o proprietário. Então, há esse paradigma entre o que um proprietário alega, né, sobre o direito à propriedade e o condomínio alega dizendo que isso viola o controle da segurança interna. Esse caso vai ser julgado hoje pelo STJ e certamente vai fazer jurisprudência. Claro, é um caso pontual, né? A gente não sabe como é que os tribunais do Brasil depois vão seguir, mas a tendência é que sigam também essa orientação do próprio STJ. Meu palpite é que o STJ vai definir pelo seguinte:
Se a convenção do condomínio diz que as unidades daquele condomínio são para fins exclusivamente residenciais, será proibido a alocação por temporada neste condomínio, exceto se o condomínio, então, convocar uma assembleia, que tenha que ter no mínimo 2/3 de presente, 2/3 que também aprovem a alteração da convenção para que, então, se permita essa modalidade. Ou ainda condomínios novos que já queiram dispor nas suas convenções que pode alocação por temporada, que deixe isso registrado e que, inclusive, faça um cronograma, né, ou disponha de regras, na hipótese de admitir a locação por temporada, quais são as regras, né, que o proprietário tem que respeitar na hora de entregar as chaves, na hora de entregar controle remoto dos portões, na hora de entregar um cadastro para o condomínio, justamente para que os administradores lá saibam quem é que entra, quem é que sai e consiga melhor afinar esse controle da segurança. Na semana que vem eu trago um outro tema importante e tomara que meu palpite aí esteja correto. Tá bem? Um grande abraço a todos. Muito bem, nós vamos agora ouvir o comentário do nosso advogado, comentarista aqui do programa, Luiz Braz. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço para você. Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, Silvio, nós estamos precisando urgentemente de uma reforma política que possa mexer com os partidos políticos. Porque os partidos políticos hoje, eles, na verdade, não existem. Eles são células que reúnem lá algumas pessoas, não é? O grupo dirigente é quem resolve tudo, quase todos os partidos, os integrantes do partido, aqueles que são filiados, não resolvem absolutamente nada. E agora, o presidente da República, o Bolsonaro, eu acho que colocou tudo em pratos limpos, quando ele fala assim, não, esquece PSL, porque, afinal de contas, ele não é um cara ligado ao PSL. Ele precisou do PSL como legenda para poder se eleger. Mas as pessoas que são filiadas ao PSL nem sabem qual é a ideologia dos sociais liberais, não é? Então lá, olha, uma sigla interessante, importante, porque afinal de contas está lá o presidente da República. Então as pessoas entraram nesta sigla, mas ninguém sabe exatamente o que é o social liberal, não é? Que é o liberalismo moderno desde o século XX, não é? Que vem tentando, de alguma forma, se impor como o novo liberalismo. Mas, olha, está difícil, está muito difícil. E os outros partidos? Olha, o que é o petismo? É o Partido dos Trabalhadores? Mas lá praticamente não tem trabalhador, né? Os trabalhadores não estão filiados ao Partido dos Trabalhadores. Aí você vai procurar também as outras siglas, o MDB, Movimento Democrático, não é? Como que é? Até esqueci o que é o MDB, porque afinal de contas ele foi criado lá para poder de repente fazer frente, não é? Naquela época, à ditadura, a chamada ditadura, e de repente ficou por aí, mas também é um amontoado de pessoas que não diz absolutamente nada, não tem uma ideologia, não sabem o que querem, na verdade, estão aí mais para conquistar cargos e para poder chegar ao poder, nada mais do que isso. Então, eu acho que nós estamos precisando de uma reforma política aonde os partidos políticos ganhem vida, porque é isso que nós precisamos, ter partidos políticos que saibam o que estão fazendo, não é? As pessoas que se filiam a um partido político, como é o Partido Socialista, eles sabem o que é o socialismo, estão lá exatamente porque eles gostam do socialismo. Aqueles que são liberais estão filiados lá porque gostam do liberalismo, então estão filiados a um partido liberal. Hoje não existe absolutamente nada disso. Hoje é apenas uma guerra para se chegar ao poder, independente de ideologia, que fica sempre num segundo plano. É por isso que tem essa montoeira de partidos,
todo mundo tentando abocanhar um pedaço, não é, do dinheiro que tem lá nos partidos, o fundo partidário, que é realmente uma fatia muito interessante, né? Hoje é grande demais essa fatia, então todo mundo lá é interessado em poder dar uma mordida nesse fundo partidário. Então, por isso que, de repente, uma reforma política que mexa com os partidos políticos, que dê vida para os partidos políticos, isto realmente é muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Era isso, meu amigo Silvio Lopes. Estou falando aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, para terminar o programa desta semana, estamos recebendo aqui com muita honra novamente, né, o Professor Saul. professor Saul. Pessoal, obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Aqui, né? Uma nova entrevista motivada, sabe por quê? Pelos comentários dos nossos telespectadores, que estão gostando muito da atuação do Saul, porque ele toca naqueles problemas de relações humanas, na área empresarial, nos negócios, né? E hoje o nosso assunto aqui, Vilmar, Sim. é motivação. E eu fico pensando, né, professor Saul, o senhor que trabalha nessa área, né, de recursos humanos, qualificação e tal, como é que tu consegue, vamos ficar na área pública, como é que tu consegue motivar o pessoal a trabalhar, cara, salário atrasado, baixos salários, né, todos esses fatores, né, que contribuem para que os camaradas sejam desmotivados. Como é que se motivam umas pessoas assim, Saul? Um olá a todos, né, primeiramente. Eu tive praticamente uma década de experiência profissional com a área pública, trabalhando diretamente na gestão. Não é fácil, certo? Porque como é que tu faz isso, né? Da onde vem essa questão motivacional? Da vontade de realizar as coisas. Né? Então, as pessoas, assim, falando em termos gerais, em termos básicos, assim, né? As pessoas entram para um trabalho vocacionados, isso na teoria, logicamente, né? Entra vocacionado com o propósito de realizar e olhando, assim, tendo um salário padrão, um salário de mercado e a possibilidade de meritocracia, ou seja, os acertos, as novas gerações gostam muito disso, né? Quando acerta, recebe um valor a mais por isso. Isso são fatores muito motivacionais e dificilmente essa pessoa queira sair dessa empresa, porque ela realiza sua vocação, sua missão, tem um padrão de mercado e a possibilidade de ganhar extras através dos êxitos que se tem, né? Então, logicamente, essa meritocracia convivendo num ambiente de igualdade de saída, porque não adianta tu falar em meritocracia aí fora e faz uma pessoa que a linha de partida é um ponto e a outra lá na frente, ou seja, quem tem em igualdade de situações, o ambiente meritocrático, ele é muito salutar para uma empresa. E tu vem para a empresa pública hoje, o que acontece? Tu encontra dentro da empresa pessoas maravilhosas, vocacionadas, que gostam de trabalhar, que fazem a diferença, né, naquele órgão público. E eu lembro de vários, e são muitas pessoas assim, viu, vocacionadas. Muitas vezes, estas pessoas é que carregam as demais. Sim, muitas vezes, não sempre. Sempre, né? E tu tem outras pessoas que não estão com o intuito de fazer diferença, de querer realmente executar aquele trabalho. E isso parte também muito daquela ilusão de concurso público. Eu falo muito nos meus livros, também nos meus comentários, concurso público é vocação. Eu vi muita gente chegar a um determinado
patamar de vida perto da aposentadoria ou na aposentadoria e chegar frustrado. Por quê? Porque ao longo da vida não foi desafiado, porque não realizou os seus propósitos, e aí chega doente, chega enfermo no final de uma carreira, sem ter aquele brilho no olho. E eu vi muita gente realizadora, o servidor público vocacionado, que chegava no final de carreira com toda a vontade do mundo de continuar vivendo e continuar realizando. Isso é muito bacana. Mas o que acontece com o gestor público quando chega lá? Ele identifica quem trabalha e dá. O que ele faz? Qual é o mérito que ele dá para aquela pessoa? Mais trabalho. E para aquela pessoa que não trabalha, que ele sabe que não vai resolver, que não vai transformar, ele não dá nada. Então, a meritocracia ela fica invertida. Tu beneficia o cara que trabalha com mais trabalho. E o salário é igual para todo mundo. Então, isso causa uma sensação de injustiça muito grande. Nós aqui no Estado, nós estamos tendo, sim, eu fico pensando e olhando de fora, hoje na área privada, né? E onde, no caso, a minha carreira hoje é na área privada e não volto para a área pública, mas eu fico pensando a dificuldade dos gestores, né, em trabalhar, em desenvolver projetos sem recursos, com salários atrasados, realmente são grandes heróis que estão ali querendo realmente transformar. E a gente acaba não tendo a devida proporção disso. Então, eu sempre penso assim, as questões motivacionais na área pública, elas devem partir para experiências que em alguns órgãos já está acontecendo. A meritocracia. Então, o servidor que trabalha mais, que através de indicadores de desempenho justos, e aí tem a dificuldade de estabelecer em planos de gestão estratégica, indicadores de qualidade justos e tal, que não vai beneficiar A ou B, mas numa lógica de resultado, o servidor que bate meta, professor que dá uma aula melhor, e aí como é que tu avalia isso? Ele deve ser melhor remunerado. Agora, como é que tu vai, né, Vilmar, como é que tu vai convencer os sindicatos, que são muito fortes, a que esse é o caminho, né? Esse é um problema sério, quer dizer, existe realmente um entrave, né, na questão sindical, não vou aqui falar mal dos sindicatos que fazem um trabalho bom, mas em compensação tem esse lado, né, de corporativismo, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, a meritocracia, ela norteia todas as relações de trabalho, não só nos Estados Unidos, em outros países também. Na área pública, né? Principalmente na área pública. Cobrados lá. Eu tive uma experiência, Saul, na área pública, 3 anos e meio, em que havia funcionários que eram estatutários e havia funcionários que eram funcionários seletistas, ou seja, eram concursados, né? Mas, por incrível que pareça, eu tinha funcionários estatutários com muito mais apego ao trabalho, com muito mais motivação do que outros que eram seletistas, por incrível que pareça. Aquele funcionário estatutário, inclusive, tinha estabilidade. Né? Mas eu tinha um cuidado, eu fiquei 3 anos e meio só, já faz tempo, faz mais de 10 anos, mas eu tinha um cuidado muito grande, Saul, que era justamente isso, quer dizer, a meritocracia. Não era só pegar aquele camarada que tinha vontade de fazer, que apresentava resultados, e dizer, olha aqui, ó, agora eu vou te dar mais um encargo. Que é aquela lógica, né? Dê o trabalho a quem está ocupado, não dê a quem está desocupado, senão não vai acontecer. Mas tinha que dar alguma coisa assim, de promoção a ele, para ele se sentir motivado, não só a trabalhar, como também a parte pessoal dele, é óbvio, né? No que diz respeito a valores, né? A recebimentos. A pergunta que eu faço é isso, em relação ao momento atual, nessa reforma que o governador está trazendo, né, na questão das carreiras públicas, etc., né, essa motivação. Como é que vai trabalhar isso aí, Saul? Olha, mano, não sei. É um grande desafio. Um grande desafio, né? É um grande desafio para o governo. Tem que ter coragem para fazer essas proposições e penso assim, para chegar nesse ponto, é porque realmente a coisa está muito difícil, muito complicado. A gente vê assim um atraso de remunerações que ele vem se alongando, né? Então, ou seja, a situação está ficando cada vez mais difícil. Como já foi dito aqui nesse programa, né? A folha cresce espontaneamente, mesmo sem o crescimento vegetativo que eles chamam, né? Eu posso dizer o seguinte, para os servidores aqui do Estado, o salário está muito defasado. Então, além de não estar recebendo em dia, também está muito defasado em termos de inflação.
esse enfrentamento, ele tem que ser feito, mas Ele é necessário, mas né, tem que ter muita coragem, certo? Mas ele é necessário. E eu entendo, né, partindo de uma lógica de desenvolvimento de século XXI, que a gente prega muito nas nossas palestras, consultorias, eu entendo que a meritocracia ela tem que começar a se fazer presente. Sim. Mas isso exige também não só os colaboradores, os servidores públicos, na verdade, mas também que os partidos políticos preparem líderes que possam, de maneira justa, trabalhar em cima de indicadores de desempenho e meta. Porque qual é a finalidade? É transformar, e a área pública, não precisa dizer a importância dela, é transformar a sociedade através do serviço público. Eu fico falando aqui, eu fico lembrando de grandes, queridos servidores que trabalharam lá comigo, pessoas que realmente têm uma vocação, uma vontade de acertar e às vezes, e muitas vezes, as próprias condições não permitem que ele, a pleno, entregue o seu talento para a área pública. Embora ele tenha vontade disso, né? Essa que é a verdade. Aliás, esses são assuntos importantes, nós vamos trazer mais vezes o professor Saul, que tem um comentário aqui no programa sempre, toda semana, mas também em entrevistas, assim, porque para aprofundar um pouco esses assuntos que são certamente assuntos atuais e futuros, porque o que está se fazendo agora na atualidade vai ter reflexo lá futuramente. Então, nós estamos aqui nesse programa tentando exatamente viabilizar o Estado. Não tem essa coisa de governo. Tem uma eleição para o ano que vem aí das prefeituras, vamos ver se os candidatos vão ter coragem de dizer, olha aqui, ó, se não fizer isso, a coisa vai para o brejo. Então, é preciso que a sociedade toda tenha essa consciência e a presença do professor Saul trazendo essas realidades é importante. Saul, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, muito E obrigado. até a próxima, E vamos então. falar também em motivação em área das empresas privadas, privadas né? também, tá certo. Onde existe essa nova geração, existe essa rotatividade, esse turnover muito forte. Vamos falar disso também. Muito obrigado pela sua audiência, também uma bela semana de trabalho. O nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Boa semana e até lá.